rei do baile. Ele sentou do meu lado e começou a falar da lua. Depois, recitou-me alguns versos. A viagem era curta e eu estava cansado, então fechei os olhos umas 4 ou 5 vezes. Continue. Até que ele percebeu e guardou os versos no bolso. Já acabei. No outro dia, falou mal de mim para todo mundo e me apelidou de Dom Casmurro. Eu nem liguei e contei para alguns amigos apenas. Eles acharam o apelido engraçado e começaram a me chamar assim também. O primeiro filho da minha mãe nasceu morto, e desde então ela se apegou muito a Deus e lhe prometeu que se o próximo filho vingasse e se fosse um homem, ela colocaria ele na igreja. Ela não contou nada para o meu pai, decidiu contar só quando eu fosse para a escola, porém ela enviou antes disso. Eu ia entrando na sala de visita quando ouvi proferir o meu nome. Então me escondi atrás da porta e comecei a ouvir. José Dias, Mana Glória e tio Cosme conversavam sobre a minha ida para o seminário. José Dias contou para minha mãe que eu ficava de segredinhos com Capitu e que ela deveria me mandar para lá o mais rápido possível, antes que começássemos com namoricos. Fiquei atordoado. Capitu chamava-me às vezes bonito, e eu sentia prazer quando ela passava as mãos em meus cabelos, dizendo que eles eram lindos. Sempre sonhávamos um com o outro, e eu me pegava pensando nela sempre. Mas agora tudo isso me era apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo. Corri para a casa de Capitu e fui direto no quintal. Quando entrei, Capitu estava ao pé do muro, riscando ele com um prego. Perguntei para ela o que tinha escrito, mas ela não quis contar. Então, dei um pulo e antes que ela apagasse, consegui ler. Estava escrito Bento e Capitolina. Voltei para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ela ergueu os olhos devagar e ficamos olhando um para o outro. Não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos, mas nossas mãos se entrelaçaram. Até que escutamos uma voz dizendo: Vocês estão jogando o jogo do siso? Era o pai de Capitu. Ela conseguiu disfarçar e disse que estávamos, mas eu fiquei sem reação. Quando estávamos na sala de visita, Capitu queria saber da notícia que me afligia tanto. Quando eu contei, ela ficou pasma. Então eu comecei a jurar que não queria ser padre. Ela ficou quieta só escutando, até que proferiu as seguintes palavras: Beata Corolla Papa Missa. Nunca vi Capitu tão irritada. Então ela teve uma ideia. Disse para eu falar com José Dias que queria estudar as leis, porque ele era o único que poderia convencê-la. Dei os olhos para o céu e prometi 1000 Padre Nossos e 1000 Aves Maria, se José Dias arranjasse que eu não fosse para o seminário. A soma era enorme e eu vivia com promessas não cumpridas. Na última vez, prometi 200 Padre Nossos e 200 Aves Maria se não chovesse em certa manhã. Não choveu e eu não rezei. Cada promessa nova feita era jurada no sentido de pagar a antiga. Chegou o dia e eu fui falar com José Dias. Ele me disse que faria umas compras e me convidou para ir junto, assim poderíamos conversar melhor. No dia das compras, eu disse a ele que não poderia ser padre, que eu não tinha jeito e nem vocação, faria de tudo menos ser padre. E falei que eu contava com ele para salvar-me. Ele, por sua vez, não sabia o que fazer, mas me prometeu que faria de tudo para tentar convencer minha mãe. E por fim, decidimos que eu iria para a Europa junto com ele para estudar as leis. Capitu preferia tudo ao seminário. Então, contei para ela a minha conversa com o agregado. Ela queria saber de tudo, inclusive os gestos. Tudo era matéria de curiosidade para minha amiga. E, passado alguns dias, resolvi visitá-la de novo. Ela estava na sala, alisando os cabelos, então pedi que se sentasse e comecei a fazer uma trança. Quando eu acabei, ela desceu a cabeça, eu inclinei o rosto para ela,
até que nos beijamos. Capitu ergueu-se rápida e eu recuei até a parede. Não consegui fugir. Tive que ir para o seminário. Porém, eu e Capitu juramos no poço que iríamos nos casar. Portanto, eu jamais poderia me tornar padre. No seminário conheci Escobar e logo nos tornamos grandes amigos. Comecei a contar tudo para ele e ele me contava tudo também. Durante meu tempo no seminário, minha mãe e Capitu se tornaram grandes amigas. Escobar teve uma grande ideia. Propôs que minha mãe adotasse uma criança. Assim, ele poderia pagar minha dívida e se tornar padre em meu lugar. Minha mãe aceitou e eu saí do seminário e fui estudar direito. Quando voltei, me casei com Capitu. Nesse tempo, Escobar conheceu Sancha, a melhor amiga de Capitu, e eles se casaram também. Nós 4 éramos super amigos, sempre estávamos juntos. Escobar gostava muito de nadar, mas um dia exagerou e acabou morrendo afogado. Fiquei super chateado, confesso. Derramei algumas lágrimas. Sancha chorava muito, porém Capitu derramou poucas lágrimas, ficou consolando a amiga e a única coisa que fez foi fitar o caixão por alguns minutos, o que me deixou desconfiado e com ciúmes. Conforme o tempo ia passando, Ezequiel ia crescendo e se tornando cada vez mais parecido com Escobar, tornando o meu relacionamento com Capitu muito ruim. Comecei a me afastar e a tratar os dois com frieza. Então, Capitu propôs colocar Ezequiel no internato. Eu aceitei, mas não adiantou muito, pois eu ainda via o menino nos finais de semana. Um dia não aguentei mais e decidi me matar. Comprei um veneno em uma farmácia e coloquei ele em uma xícara de café, mas decidi tomar só depois que Ezequiel e Capitu fossem à missa. Nisso, Ezequiel entrou no quarto e começou a beijar a minha mão. Me inclinei e perguntei se ele já tinha experimentado o café. Ele disse que já, mas quando fui dar o café para ele, desisti e comecei a beijar sua cabeça. Ele começou a exclamar, papai, papai, e eu lhe disse, não sou o seu pai. Capitu entrou pálida e perguntou por que estávamos chorando. Eu lhe disse que Ezequiel não era meu filho. Ela perguntou de onde eu tinha tirado isso. Eu não lhe falei e nos separamos. Decidi que eu não merecia morrer, mas Capitu deveria ir embora para a Europa. Assim eu fiz. Fomos para a Europa e depois que a vida estava regularizada, voltei para o Brasil e deixei Capitu e Ezequiel por lá. Capitu me mandava cartas e eu as respondia com sequidão. Um dia, recebi um cartão com o nome Ezequiel de Santiago. Neste tempo, minha mãe já tinha morrido. Perguntei ao criado se a pessoa estava lá. Ele disse que sim. Fiz o menino esperar uns 10 minutos e depois fomos almoçar juntos. Ele me contou de suas viagens, seus estudos e da morte de sua mãe. Porém, ele teve que voltar e depois de 11 meses me veio a notícia que ele havia morrido de febre. Quanto a mim, tive alguns caprichos e amigas, porém nunca pude amar ninguém, talvez porque ninguém tinha os olhos de ressaca de Capitu.